Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Te louvamos, Pai, pela vida, pela salvação, na pessoa de Jesus. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, e guarda os nossos irmãos e amigos, nossos ouvintes, ó Deus. Toma em tuas santas mãos. Dá graça ao teu povo, manifesta a tua glória, meu Senhor. Revela a salvação, manifesta, Senhor, a tua graça salvadora, perdoando, reconciliando, fazendo, Senhor, dando entendimento a Deus, às pessoas e fazendo com que muitos venham, Senhor, a se render aos teus pés. Deus fiel e santo, Senhor da glória, ajuda e guarda os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 1179, ano 17. Louvamos ao nosso Deus, meus amados irmãos, porque perseveramos. Iniciamos a nossa escola em 1988, iniciamos no ar há 32 anos, na rádio, nas emissoras. Estamos na 6ª emissora nesses 32 anos. Contamos com 3 FM e 3 AM. Louvamos ao nosso Senhor, porque continuamos. Hoje o nosso tema, meus amados, é a verdade guia e ilumina. Quem segue a verdade, quem anda na verdade, tem o caminho pleno, plano e iluminado. O texto bíblico, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Quando a gente lê a palavra, a gente sai edificado, a gente cresce na graça, a gente cresce no conhecimento de Deus, a gente tem realmente um incentivo da parte do Senhor para continuar. Então, a leitura. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque são passadas as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz
e nele não há escândalo. Louvado seja o nosso Senhor pela sua palavra. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós lemos a Tua palavra e pedimos a Tua graça. Fala conosco, fala com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, com os nossos amigos. Dá, Senhor querido, a Tua graça a cada ouvinte. Opera, Pai querido, no coração. Dá arrependimento, dá desejo, dá sabedoria. Dá interesse, Senhor, nas coisas do alto. Amado Senhor, Deus bendito, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós aprendemos na palavra de Deus a respeito da instrução divina. O nosso Deus, ele tem, desde o princípio da história, se revelado. Nós aprendemos no Salmo que Deus fez uma espécie de promulgação da natureza. A gente lê no Salmo: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, na própria natureza, assim como a obra dos grandes artistas tem a sua marca, na natureza, Deus deixou as suas digitais. Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus criou condições para trazer à terra a vida física, humana e animal. Deus criou uma condição que somente na terra existe, pelo menos até agora comprovadamente, porque experimentamos. As nações têm feito programas caríssimos para descobrir alguma coisa. Se eles acharem um pedaço de carvão em algum planeta desses aí, eles vão ao orgasmo espiritual, físico e eu não sei o que, porque eles não encontram nada. Não tem nada. Não existe nada. Nada que se pareça com o que nós temos na praia, com o que nós temos na montanha, com o que nós temos nas cavernas, com o que nós temos nos oceanos ou nos rios. Não existe nada. Estão atrás de algum germe, de algum resquício ao lodo, qualquer coisa. Não encontram nada. Porque o nosso Deus é perfeito na sua criação. O que ele queria que a terra tivesse, ela tem. A terra tem tudo o que é necessário à vida do homem. E por causa do homem, a vida animal. Deus criou a terra para ser o lar do homem. Deus criou os céus como seu lar e a terra como lar dos homens, até os homens cumprirem uma missão na terra e serem chamados para o lar de Deus. Uma linguagem bem acriançada. Mas é isto que Deus ensina desde o princípio da história. O homem nascer, crescer, prosperar, progredir, procriar e cumprir sua missão e ir para a morada de Deus.
Lemos no começo da Bíblia Sagrada, e andou Enoque com Deus 300 anos depois que gerou filhos e filhas, e não foi mais encontrado, porque Deus o levou para si. Bom, este era o propósito de Deus para toda a humanidade. Mas o homem foi se afastando, o homem foi ficando para trás, o homem foi olhando numa direção contrária, o homem foi buscando o seu próprio interesse, o homem foi se voltando para si próprio, perdeu o referencial, perdeu o ideal, perdeu a sua vocação. Resultado, o homem distanciou-se, desviou-se e degenerou-se. Resultado disto tudo é que Deus providenciou depois a reconciliação do homem consigo. Neste texto lido, nós encontramos a reconciliação. João tratando as pessoas, principalmente aqueles que eram participantes da igreja, portanto já havia uma relação de confiança e fraternidade, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ninguém foi chamado para ficar do mesmo jeito. Eu, já com mais de meio século de igreja, ouvindo abobrinhas, em muitos casos, aí eu escuto uma abobrinha celestial do dia de hoje, por exemplo. Hoje eu não vou sair daqui do jeito que eu cheguei. Eu me sinto muito bem quando eu chego e eu saindo do mesmo jeito estou muito feliz. Eu ando muito satisfeito. Eu tenho muita satisfação. Eu não vou atrás de nada. Eu vou simplesmente para ver meus irmãos, adorar meu Senhor, bendizer o seu nome, porque é digno de toda honra, de toda glória, e vale a pena congregar. Vale a pena congregar. Eu não vou para receber coisa. Vai, se não for, não recebe. Vai, se não for, vai ficar no... Eu não ando atrás de coisa. Eu glorifico a Deus. O resultado, meus amados irmãos, é que nós, mesmo ouvindo essas abobrinhas, essas coisas aí, para mim não muda nada. João diz: meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Você não foi chamado para continuar na mesma coisa. Você não foi chamado para viver do mesmo jeito. Você não foi chamado em pecado para continuar em pecado. Você foi chamado, foi salvo, foi liberto, foi revestido, portanto não pequeis. Mas, se alguém pecar, se houver isto, não é normal, não é natural, não é natural. Uma pessoa que nasceu de novo está pecando. Mas, se pecar, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, e este advogado é infalível. Jesus Cristo, o justo. Ele é justo e justificador. Existia um advogado na nossa cidade, no tempo que todo mundo, as pessoas não sabiam o que era comunista, ainda não existia o partido da ratazana, era PCdoB, PCB, um negócio desses aí, e tudo que você não conhece é como se fosse interessante. E tinha um advogado que se identificava como dessa seara comunista, e aquele advogado, ele advogava praticamente de graça para o camponês, para as pessoas simples e tal, e diziam: ele não perde questões, ele era muito bom, segundo diziam. E, com certeza, ele não se compara com esse nosso advogado.
Meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, também não se prejudica tanto, não entristeça tanto, não pense que é o fim, porque nós temos um advogado. Temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Ele não é só a propiciação pelos nossos pecados, mas é pelos pecados do mundo. Isto se encaixa perfeitamente no que este mesmo apóstolo escreveu no Evangelho, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, todas as pessoas do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a salvação eterna, a glória eterna, a graça eterna. E João diz aqui: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. João está falando para quem é discípulo e ele diz: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, está mentindo. Quem o conhece, guarda a sua palavra. Quem de fato o conhece, guarda seus mandamentos. Quem só faz dizer está mentindo. Está mentindo. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Quando alguém guarda a palavra, quando existe esse testemunho, é porque já houve um efeito da salvação, o efeito do encontro, o efeito do novo nascimento, faz com que esta pessoa tenha forças e prazer em viver. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Qualquer um. Por que qualquer? Porque a salvação não caracteriza classe. Tem que ser assim ou daquele jeito. Não. Qualquer um. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele, qualquer um, todo aquele, qualquer um, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna, salvação, glória eterna, graça eterna. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como é que a Escritura se refere a Jesus? Que ele era o varão profeta, que andou fazendo bem, que andou fazendo bem a todas as pessoas e depois foi morto no madeiro. Se ele andou fazendo bem, por que que ele morreu? Morreu como cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, sacrifício de Deus em benefício das pessoas. É maravilhoso aprender. No versículo 7 diz: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo. João não estava inovando. João não estava criando, inovando, trazendo um negócio estranho, não. Não escrevo um mandamento novo, mas que é verdadeiro nele. Mas o mandamento antigo, ele já tinha ensinado, Jesus tem ensinado. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei e tal. João não estava inventando nada, criando nada, inovando. Mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. E o incentivo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Não chamo vocês
de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, era um mandamento antigo, segundo João. João estava trazendo esta epístola na década de 90 do primeiro século. 88, 87, 92, 93, não se sabe exatamente o tempo das epístolas de João, os escritos de João, mas vai de 80 a 96. E ele está se referindo ao mandamento do ano 30, do ano 29, portanto não era novo. Se ele está escrevendo em 85, e este mandamento que Jesus ensinou foi por volta do ano 30, tem mais de 50 anos, então não é novo. Um livro com 50 anos não é novo. Uma epístola com 50 anos não é nova. Uma lei com 50 anos não é nova. Porque João está falando do tempo que Jesus ensinou. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz já brilha, já ilumina, já está em ação. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, está em trevas e não se toca. Quem diz que está na luz e não ama o seu irmão, aborrece o seu irmão, odeia o seu irmão, está em trevas. Está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz. Muito simples a palavra de João. Muito simples o ensinamento de João. Quem ama não precisa nem dizer, basta viver que a gente nota. Quem vive não precisa proclamar. Os atos falam mais altos do que as palavras. Sendo atos negativos, abafa qualquer discurso retumbante. Atos negativos arruina a pregação. Mas, em compensação, atos positivos não precisa de trombeta. Meus queridos irmãos, eu acho maravilhoso ler, aprender, guardar, transmitir, ensinar, ajudar a quem está começando. Deus abençoe você de uma forma profunda. Que você seja um discípulo feliz, cheio da graça, alegre, próspero, frutífero, dê fruto, dando fruto no reino de Deus. Qual é o fruto que se dá no reino de Deus? Claro, a prática da justiça, o amor aos irmãos e a ação na obra de Deus. Seja um instrumento nas mãos do Senhor, para orar, pregar, ensinar, doar, exortar, visitar. Seja um instrumento, seja um verdadeiro instrumento nas mãos do Senhor, e Ele vai conduzir a tua vida. Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós vamos fazer uma oração muito específica por uma família de pastores. Eu tive na minha vida muitos amigos. E desde muito cedo, desde muito jovem, sempre fui apaixonado pelos idosos da minha igreja.
Homens tão simples, tão puros, mulheres tão simples, tão puras. E hoje eu vou fazer uma oração especial pelos meus irmãos camelos, Eliseu, Eliel, Elionai, Neto Camelo. Orar por estes irmãos, filhos do pastor Camelo, de saudosa memória, e da querida irmã Terezinha, de muito saudosa memória. Vamos orar por eles. Bendito Senhor, Deus Todo-Poderoso, estamos em Tuas mãos, nossas vidas em Tuas mãos. Bendizemos a Ti, Senhor, e agradecemos pela Tua bondade. Ó Deus fiel, Deus Todo-Poderoso, Te louvamos pelas nossas vidas. E agora, meu Senhor, quero Te apresentar os meus amados irmãos, pastor Eliseu, seus irmãos, o Eliel, o Elionai, o Neto. Meu Senhor, abençoa a Elda, a Eunice e os demais, aquela numerosa família. Família, meu Senhor, tributária ao Teu reino, através dos Teus servos, já em repouso contigo, Senhor. Te louvamos pela vida da irmã Terezinha e do pastor Camelo. E te louvamos, meu Senhor, pela sua numerosa família, dando frutos na Tua casa, na Tua presença. Socorre o pastor Eliseu, Senhor, dando saúde, dando vigor, a irmã Siebra, a família toda. Abençoa eles, guarda o Eliel, dá vitória, dá saúde, guarda a sua família, seus filhos, seus familiares. Deus bondoso, guarda os meus irmãos, estenda sobre eles a Tua destra, abençoando, curando, operando, Senhor, em suas vidas pelo Teu grande amor. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.